Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22. Mateus 21, 22. Diz assim: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, receberão. Eu quero usar de uma frase que foi muito usada essa semana. Diz amém que o ouro vem. Você com certeza ouviu essa frase. Estamos todos em ritmo olímpico, todo mundo acompanhando até as madrugadas, dormindo tarde, acordando cedo, tentando acompanhar os atletas brasileiros da melhor forma possível. Talvez juntamente com a Copa do Mundo, para os amantes de esporte, esse período das Olimpíadas seja o período mais aguardado, de todos os anos. Você certamente deve estar torcendo muito para os atletas brasileiros e talvez hoje é um bom dia para você pedir perdão pelas pessoas do skate que você orou para que eles caíssem, domingo passado. Mas, brincadeiras à parte, essa semana foi uma semana de bastante alegria para o Brasil. Muitos atletas representaram muito bem nosso país, entre eles a Raíssa Leal, uma menina de apenas 13 anos, uma atleta com uma alegria contagiante e com valores bíblicos, pais cristãos, tementes a Deus. Sabe, se continuarem nesse caminho, com certeza ela irá muito mais longe. Outro atleta que representou muito bem o Brasil foi o surfista Ítalo Ferreira, ele que já era campeão mundial, agora é medalhista de ouro olímpico. Mas esse camarada, para mim, ele ganhou muito antes de entrar na prova. Com uma fé declarada em Deus e com muito foco, ele chegou já lá como um vencedor. A entrevista dele, eu não sei se você teve a oportunidade de assistir, mas ela emocionou inclusive o repórter, ele emocionou todo o Brasil. Ele se lembra de Deus, ele se lembra da sua família na entrevista. E ele diz que melhor do que pegar a medalha de ouro era dar um abraço na sua família, naqueles que ele amava. Talvez esse camarada já ouviu Provérbios capítulo 8, versículo 10. Prefiram a instrução à prata e o conhecimento ao ouro. As manobras do Ítalo foram incríveis e com certeza ele treinou muito para estar lá. Mas o testemunho forte dele de impacto mundial foi ainda maior. Esse homem certamente entrou para a história do esporte olímpico. Mas o pastor Bill Johnson da Bethel Church já dizia: se você faz história com Deus, Ele fará história através de você. Sabe, nessa mesma entrevista, o Ítalo ele diz duas chaves bíblicas poderosas que podem te levar para o sucesso na tua vida. Quem aqui quer ter sucesso na vida? Esse camarada chegou ao ápice, ao auge do sucesso dele. Medalhista de ouro, representando o Brasil. Nas Olimpíadas, onde um esporte como o surf está estreando, ele é o primeiro medalhista olímpico de todos os tempos. O nome dele estará cravado na história. Mas enquanto ele está dando a entrevista, ele deixa duas chaves que levaram ele à vitória. E essas chaves têm tudo a ver com a palavra de Deus. Primeiro ele diz assim: todos os dias orei às 3 da manhã, pedindo que Deus realizasse meu sonho. Essa chave é a chave do poder de oração. Eu acabei de ler com vocês Mateus 21, 22. E tudo que pedirem em oração, se crerem, receberão. Se puder colocar esse verso de novo, eu queria que você lesse comigo, bem forte. Vamos lá? 1, 2, 3 e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mais uma vez, bem forte, vamos lá? E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Outra frase que me chamou a atenção e que rodou o mundo é essa que eu uso como título para a nossa mensagem dessa noite. Diz amém que o ouro vem. Aqui está uma segunda chave que está também atrelada à oração, mas essa chave eu gostaria de chamar de declaração profética. Mateus capítulo 18, verso 18 diz assim: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Poder da oração e declarações proféticas. Diga bem forte para você cravar isso aí no teu coração mais uma vez. Fala oração e declarações proféticas. Eu quero pensar com você rapidamente hoje sobre esses dois assuntos. O primeiro é o poder da oração. Mateus 21, 22, você já leu comigo: que pedirem em oração, se crerem, receberão. A oração, ela atrai a presença manifesta de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: quando você orar, vai para o seu quarto, feche sua porta e ore ao seu pai que está em secreto, então o seu pai que te vê em secreto o recompensará. Orar é andar com Deus, orar é andar em mais profunda comunhão com Deus, desfrutando de tudo que Ele pode
nos mostrar e se revelar a nós e consequentemente nos dar. O foco de uma oração nunca é o que você recebe, mas é sempre o relacionamento com Ele. É por isso que ele fala, quando você ora ao teu pai, fecha a porta do teu quarto, vai para o teu quarto e fecha a tua porta. Quando ele fala de fechar a porta do quarto, ele não está falando de um cômodo. Algumas pessoas confundem, dizem assim, poxa, mas então no meu quarto eu não posso orar, eu não tenho essa liberdade, eu divido o quarto com o irmão, eu não tenho um quarto específico para oração em casa, eu não estou entendendo essa parada de fechar a porta do quarto. Quando Jesus está instruindo seus discípulos a fecharem a porta do quarto, ele não está falando apenas de um ambiente físico, ele está ensinando uma verdade muito profunda da oração. A oração te leva para perto da presença manifesta de Deus, e algumas pessoas falam, não estou entendendo. Deus é onipresente, eu sempre desde criança aprendi, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Que parada é essa de presença manifesta? Sim, Deus está em todos os lugares, mas através da oração, através do relacionamento com Ele, nós descobrimos um nível de intimidade, onde em algum momento, nós não apenas entendemos que Ele está em todos os lugares, mas nós sentimos a presença dEle de uma maneira mais intensa. Sabe quando você está num culto como esse, você consegue entender que Ele está aqui, alguém te pergunta, mas por que você sabe que Deus está aqui? Você fala assim, cara, eu não sei, mas eu sei que isso aqui está muito bom, e eu sei que Ele está aqui. Sabe o que você acabou de experimentar adorando a Ele? Essa é a sensação que Jesus passou, e entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai que está te vendo em secreto vai te recompensar no secreto. É por isso que quando você vem para um culto como esse, você precisa entender o poder da oração, o poder da conexão com Deus, o poder da intimidade com Deus. É por isso que quando você vem para um culto como esse, você não pode olhar para a experiência do teu vizinho, você não pode olhar para o cara da tua esquerda, da tua direita, o que ele está tendo de experiência, e querer replicar a tua experiência, e viver a mesma experiência do outro, porque deixa eu te falar, a grande verdade que você precisa entender através de Mateus 6,6, que Jesus está nos ensinando que a porta do quarto é a porta do nosso coração. Ele está falando, entra no teu coração, desliga de tudo que te envolve, desliga de tudo que te atrapalha, desliga dos BOs e dos problemas que você vai ter amanhã, e vai para o secreto, porque no secreto o Pai quer te encontrar. É claro que isso também não deixa margem para você falar, então eu estou em todo momento orando, então eu não vou ter tempo com Deus. Sabe por quê? Porque pessoas apaixonadas investem tempo. Eu sei que você que é apaixonado pela tua namorada, com certeza você investe algumas horas da tua semana para ter um tempo de qualidade com ela. Assim, se você ama a Deus e você desfruta dessa intimidade com Ele, com certeza você também vai separar um tempo do teu dia para ter um tempo de qualidade a sós com Ele. E através da oração, desfrutamos de uma presença manifesta que muda tudo em nós. Moisés, quando subia no monte para ter um tempo a sós com Deus, ele voltava e o rosto dele estava brilhando, porque a presença de Deus muda tudo em nós. Coloca a mão no teu coração, fala assim, a presença de Deus muda tudo em mim. Sabe, as tuas fragilidades, os teus pecados, aquilo que você precisa deixar, aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa ser melhor, só através da oração, só através da presença de Deus isso pode mudar. Mas a oração, ela não apenas atrai a presença de Deus, mas ela também traz proteção e livramento. O Senhor é o nosso protetor. Lembre de Josafá. Quem que é esse Josafá, Giovanni? 2 Crônicas, capítulo 20, não precisa abrir, só anota aí, depois você lê em casa. Josafá, rei de Israel, ele estava com 3 nações estrangeiras e inimigas, vindo prontamente para derrotá-lo. Então, a palavra diz que ele se dispõe a jejuar e orar. Ele vai orar, ele vai fazer o que Mateus 6,6 acabou de falar, ele vai para o quarto secreto. Ele vai para o coração dele e ele vai buscar esse Deus que pode recompensá-lo. E esse Deus traz proteção e livramento, porque quando ele ora, quando ele jejua, quando ele busca intimidade com Deus, a palavra de Deus fala que essas 3 nações inimigas que estão vindo para detonar ele, elas começam a brigar entre si, todas morrem e o Senhor traz livramento e proteção. Nós precisamos entender que a oração, ela faz parte da vida cristã. Ela não apenas atrai a presença manifesta, mas ela também nos dá proteção e livramento. Sabe, no nosso dia, somos cercados por tantos momentos difíceis. No mundo, é certo que teríamos aflições. Ao sair da tua casa, ao sair para um dia de trabalho normal, você enfrenta muitos obstáculos, muitos perigos, desde perigos espirituais, perigos emocionais, mas também físicos. Mas deixa eu te falar, através de uma vida de oração, nós experimentamos livramento, proteção.
Quantas vezes, porque você está em intimidade, você consegue orar e você busca o Senhor, e nem você sabe, mas Ele já está te livrando fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, de tantos desastres que poderiam acontecer na tua vida. Mas a oração não apenas faz isso, mas a oração também traz cura. Tiago 5, 14 e 15 diz: entre vocês há alguém doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele e unjam com óleo. É o que eu vou fazer hoje, é o que a gente vai fazer hoje. Essa equipe da intercessão vai ungir você com óleo. Você que está com uma enfermidade, você vai sair daqui curado nessa noite. Ele fala: olha, unjam com óleo em nome do Senhor Jesus. E não óleo, não o intercessor, mas a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados também será perdoado. Uau! Quantos testemunhos você já ouviu? Quantos momentos, histórias você já ouviu aqui no Alive Livre de pessoas que foram curadas, transformadas? Sabe, eu quero dizer para você, Deus continua curando o seu povo. Deus continua operando cura. Deus continua curando câncer. Deus continua curando depressão. Deus continua curando todo mal, toda doença. Deus é Deus de cura. Hoje mesmo, se você tem alguém, algum familiar que está no hospital, talvez num leito de hospital precisando de uma oração, você vai vir aqui, nós vamos ungir suas mãos, você vai ungir essa pessoa lá quando você tiver oportunidade, você vai declarar daqui: eu quero declarar para você que sua família viverá um ambiente de cura em nome de Jesus, porque a oração traz cura. O poder da oração é ilimitado, não há limites. O pastor Marcelo falava terça-feira aqui na nossa terça apostólica, que é muito engraçado, com certeza você já passou por isso numa célula, quando você está fazendo os pedidos de oração, e aí você fala: ei, tem pedido de oração? Tem pedido de oração? Aí chega em alguém, a pessoa fala assim: não, só agradece, hoje só quero agradecer. Sabe, a galera tem essa mentalidade, como se assim: não, peraí, gente, pandemia, Covid, eu não vou usar uma carta agora, não vou usar um trunfo na manga, vai que eu peço essa oração por um negócio simples, depois eu pego esse trem de Covid aí acabou minhas fichas de oração. Tem gente que acha que é assim, né? E aí a pessoa nunca tem o que pedir, fica sempre: não, só agradece, tá bom. Deixa eu te falar, o poder da oração é ilimitado. Não existem fichas com Deus. A oração, o poder da oração não é como a internet, os dados móveis do teu celular, que você tem que economizar e ficar colocando no modo avião e desligando os dados móveis para não acabar. O poder da oração é ilimitado. Josué orou e o sol parou. O profeta Elias orou e o céu fechou durante 3 anos e meio, não choveu sobre a terra de Israel. Depois ele orou de novo e voltou a chover. E o mais incrível é que lá no Novo Testamento, em Tiago, diz que Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos. Uau! Elias era humano como nós, essa é a chave. Às vezes você vê uma história dessa de Elias: poxa, Elias é o mesmo profeta que viu o fogo caindo do céu e queimando um holocausto. E você fala assim: meu Deus, olha o Elias. O Elias orou e não choveu, depois ele orou e choveu. Esse camarada orou e choveu fogo do céu. E aí Tiago vem falar: Elias era humano igual você. Uau. Giovanni, o que me diferencia de Elias então? Nada. O que me faz então ser igual a Elias? A oração. A oração. O profeta Isaías orou e a sombra do relógio de sol retrocedeu 10 graus. Não há limites para a oração. Não há limites para o poder da oração. Não existe: isso aqui Deus faz através da oração, isso aqui Deus não faz. Existem pessoas que falam: não, eu não vou orar, isso aqui é muito simples. Ore pelas coisas mais simples e você vai ver Deus te resolvendo seus problemas mais simples até os problemas mais complexos. Aprenda a apresentar a Deus em oração os seus problemas mais, que talvez você ache mais bobo, mas também aprenda a colocar diante de Deus aqueles problemas mais complexos. Porque de um simples resfriado ao câncer, eu creio em um Deus que cura através da oração. Talvez ao falar isso você fala: Giovanni, mas por que Deus não responde minhas orações? Eu estou pedindo e eu não recebo. Por que eu peço e não recebo? 2 podem ser os motivos porque você pede e não recebe. O primeiro é porque a motivação do teu coração talvez está errada. Olha o que Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3 diz: não tem porque não tem porque o quê? Não pedem, e quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Tiago está dando a chave.
Ele está falando, vocês não têm porque vocês não pedem. Então peça ao Senhor em oração e Ele vai te dar. E aí o mesmo Tiago está continuando aqui falando, olha, e quando pedem, vocês estão pedindo errado. Vocês estão pedindo com a motivação errada. E a motivação é coração. Qual é a sua motivação? Se a motivação for errada, você não vai receber. Quantos querem ser prósperos? Quantos querem ter uma estabilidade, uma vida financeira melhor? Todos. Agora, se essa estabilidade, se essa prosperidade de tirar da presença de Deus, ou o motivo dela for simplesmente para ostentar, essa não é o foco, esse não é o foco, esse é o pedido errado. Agora, se o alvo e o foco da tua prosperidade for ser sombra para muitos e ser alguém que vai financiar a bênção para muitos outros ao seu redor, inclusive o reino de Deus, aí está um bom motivo. Eu dei um exemplo e você pode replicar esse para qualquer outro, seja cura, transformação, milagre. Qual é a motivação? Segundo motivo pelo qual muitas pessoas não recebem: falta maturidade para receber. Olha o que Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2 diz: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Isso aqui é muito forte. Olha só o que ele está falando. O herdeiro, como filho, ele é dono de tudo, certo? Mas enquanto ele é menor de idade, ele tem tudo, mas não tem nada, porque ele não tem maturidade para receber aquilo que é dele. O que o texto está nos mostrando é que em Deus nós podemos todas as coisas. Se a nossa motivação está correta, nós podemos todas as coisas. Nós podemos orar e nós podemos ver as coisas acontecendo, nós vamos receber. Mas entenda, olha para mim, Deus é um bom pai. Deus quer nos abençoar. Mas como um bom pai, Ele sabe aquilo que estamos precisando e Ele sabe aquilo que estamos prontos para receber ou não. Imagine você dar uma Ferrari na mão de uma criança de 11, 12 anos. Não ia dar bom. Eu lembro quando o Pedro falava muito de ter moto, lembra, Pedro? E o pai dele, não vai ter moto, não vai ter moto nunca, moto nunca. E agora ele chegou ao nível da maturidade. Agora ele está com carta, agora ele é responsável, trabalhando, vivendo o melhor de Deus. Agora o pai dele dá uma moto em tranquilidade para ele. Por quê? Porque agora ele tem maturidade para pegar a moto nas mãos e não se matar. Espero. Teu pai não vai te matar. Teu pai celestial. A Bíblia fala que se pais terrenos sabem dar boas dádivas aos seus filhos, que mais o Pai Celestial também não vai nos abençoar e viver conosco da mesma forma. Teu Pai Celestial não vai te matar. Talvez você está pedindo alguma coisa que vai te matar a longo prazo. Talvez você está pedindo para o teu pai, e quando eu falo teu pai, é o Senhor, Deus. Você está pedindo tantas coisas para Ele, falar, por que eu não recebo? E Deus está falando, porque você ainda é imaturo. Porque você tem tudo que eu tenho, você é meu filho, você é herdeiro de tudo, mas você não está pronto para receber dessa herança ainda. Que a gente possa caminhar para uma maturidade. Sabe, a Bíblia diz que vinho novo em odre velho estraga os dois. Porque o odre arrebenta e perde o odre e perde o vinho. Só quando a gente tiver com as nossas estruturas prontas, podemos receber o vinho novo de Deus. Talvez esses sejam os dois principais motivos porque a gente não recebe. Primeiro, motivação. Segundo, falta de maturidade. Eu quero dizer algo nessa noite. Devemos orar por aquilo que move o coração de Deus. Devemos orar pelo que move o coração de Deus. O pastor Loren Cunningham, fundador da Jocum, quando era muito jovem, recém-formado no seminário, num acidente automobilístico, a sua amada esposa estava morrendo nos seus braços. Ele começou a orar fervorosamente, pedindo a Deus para salvar a sua esposa no meio daquela triste realidade. No meio da sua oração, ele diz que ele ouviu uma voz, que era a voz de Deus, dizendo claramente: que oração fervorosa pela sua esposa. Meus filhos estão morrendo em toda a terra e você nunca orou assim pela salvação deles. Se você orasse assim pelos perdidos, eu te daria um ministério mundial. A história você já conhece. Loren se tornou o fundador da Jocum, os jovens cristãos com uma missão.
E esse ministério em todo o mundo tem sido referência para as nações, ganhando milhares, milhões de pessoas para Jesus através desse ministério. Charles Finney disse assim: eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Só vamos fazer história no mundo através de uma vida de intimidade com Deus. Orar é falar com Deus. A oração estabelece uma relação pessoal entre Deus e o homem. Deus nos criou para o relacionamento. Deus nos criou para a oração. A vida de oração nos leva a uma dimensão maior do amor de Deus. Não que Ele nos ame mais porque oramos, mas porque quando oramos nós entendemos mais do amor dEle. A vida de oração nos afasta do pecado. Leonard Ravenhill diz: quem se entrega ao pecado para de orar, mas aquele que ora para de pecar. Será que muito das tuas lutas que você não consegue deixar, será que muitos dos pecados que você vive em um ciclo viciante, não é porque você deixou o lugar secreto da oração? Será que em algum dia você já não orou mais do que você tem orado hoje? Será que ouvindo essa mensagem Deus já não está te fazendo lembrar e ir para um tempo na tua vida onde você orou muito mais do que hoje? Onde você passou madrugadas adentro orando e buscando Ele no teu quarto? Onde você simplesmente era levado no meio da noite a colocar uma música no teu celular e às vezes não falar nada, mas simplesmente contemplar a presença dEle? Eu sinto que nessa noite Jesus está levando muitos de nós de volta para o princípio elementar da oração. Às vezes a falta de tempo ou a desculpa, o desânimo, falta de vontade, preguiça são empecilhos. Mas Jesus veio à terra e nos ensinou através do seu exemplo que a oração é importante. Lá em Lucas 11, os discípulos olham para Jesus e falam: Senhor, nos ensina a orar. Sabe por que os discípulos falaram isso? Porque eles viram na vida de Jesus a importância da oração. E a grande verdade é que não nos falta tempo para orar. A grande verdade é que talvez nos falta a paixão correta pela oração. Porque tudo aquilo que somos apaixonados, investimos tempo. 6 passos para você orar através da oração modelo de Jesus. Todo mundo aqui já falou o Pai Nosso, mas talvez você não entendeu que o Pai Nosso não é uma reza. O Pai Nosso não é algo para você ficar só repetindo. Eu não tenho nada contra a gente repetir a oração do Pai Nosso, eu mesmo já fiz e eu acho muito legal a gente fazer. Mas o Pai Nosso na verdade é uma oração modelo. É Jesus ensinando os discípulos como orar. Jesus ensina os discípulos a orar dizendo: Pai Nosso que estás no céu. E assim você está sabendo com quem você está falando. O primeiro passo é você saber com quem você está falando. O primeiro passo é dizer: Pai Nosso que estás no céu. Porque você sabe que Ele é o teu Pai. Você sabe que Ele é o Deus grandioso, o Criador de todas as coisas. E você começa exaltando a grandeza e a soberania dEle. Depois ele diz: santificado seja o teu nome. E aqui ele expressa adoração e gratidão. Depois ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E assim você clama pelos propósitos de Deus. Não a minha vontade, não as vontades desse mundo, mas a tua vontade seja feita. Depois ele diz: dá-nos hoje o pão para esse dia. E aqui você apresenta as suas necessidades a Deus. Não deixe de apresentar as suas necessidades. Não deixe de apresentar os seus pedidos, porque eu quero reafirmar: a oração tem poder ilimitado. Depois ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Aqui mostra um coração que reconhece suas falhas, confessa seus pecados a Deus e pede por uma intervenção divina para uma melhora. Depois ele diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É onde ele pede ajuda e orientação a Deus. Afinal, temos um longo dia, temos uma longa semana, temos uma trajetória para cumprir e precisamos que o Senhor nos livre do mal todo dia. Assim, ele ainda termina dizendo que o reino, o poder e a glória é para Ele, para todo sempre. Lembre sempre disso. Jesus quer te levar de novo para o caminho da oração. Mergulhe nesses passos e entenda que a oração pode mudar a história não só da nossa vida, mas da sociedade através de nós. A oração muda histórias e Deus conta conosco. Como o pastor Bill Johnson disse: se você faz história com Deus, Ele fará história através de você. Eu estou diante de jovens que vão mudar a história. Eu estou diante de jovens que vão mudar a história das suas faculdades, dos seus trabalhos, da sociedade. Mas não faremos isso sem a oração. Para finalizar, eu quero me ater agora ao segundo princípio que nós vimos na linda entrevista do Ítalo. A primeira ele falou sobre oração, que 3 horas da manhã todos os dias ele acordava e orava.
Mas a segunda linda instrução que nós vimos naquela entrevista, ele falou o seguinte, que ele chegou no Japão com uma frase, e essa frase ele dizia todos os dias, e a frase era: diz amém, que o ouro vem. Talvez ele não deixou muito explícito o que isso quer dizer, mas eu quero dizer para você que isso nada mais é que declarações proféticas. Mateus 18:18, eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Deixa eu te falar, Deus nos designou profetas. Diga assim: eu sou. Fala mais forte, fala: eu sou profeta. Profeta é um porta-voz. Profeta é alguém que leva um recado que não é dele, é de outra pessoa. Ser porta-voz, profetizar, ser profeta é declarar em fé aquilo que Deus já disse. Ser profeta é trazer à existência as palavras de Deus e declarar as palavras de Deus nessa terra. Eu quero te encorajar nessa noite a sair daqui profetizando, declarando, chamando a existência. Mova-se, seja ativo. Ative a sua voz profética, ore e traga a existência. Enquanto você clama, você gera combustível para ativar e trazer à existência os decretos do Pai sobre a tua vida. Sabe essa frase, diz amém que o ouro vem, do Ítalo? Ela é bíblica. Giovanni, me mostra onde? 2 Coríntios 1:20, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo sim, e por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Uau! Todas as promessas de Deus sobre a tua vida têm o sim de Deus. Deus já declarou promessas sobre a tua vida. Deus já disse sim para tudo aquilo que você precisa. Então agora você só precisa dizer amém, que o ouro vem, a vitória é certa sobre a tua vida. Muitos confundem, falam: pastor, você está pregando positivismo. Tem gente que fala: você fica dando ordem para Deus. Não, deixa eu te falar, não é positivismo. Não é declarar só o que eu quero, é declarar o que a palavra de Deus já falou. Então se você precisa de cura, a palavra já falou que as feridas de Jesus curaram as nossas feridas, e no nome dele nós curaríamos os enfermos, Marcos 16 diz. E é por isso que quando alguém está enfermo, é por isso que se precisamos de cura, podemos declarar cura. Se precisamos de uma vida financeira abençoada, declare a palavra de Deus, dizendo que os nossos celeiros transbordariam, Provérbios 3:10. Se precisamos de salvação de alguém, declare a palavra de Deus, dizendo que ao nome de Jesus tudo se rende, e o desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade, 2 Timóteo 2:3. Se você precisa de uma porta aberta na tua faculdade, se você precisa de uma porta aberta no emprego, declare a palavra de Deus dizendo que Ele estabelece os tempos, e para aquele que bate a porta será aberta, Mateus 7:7. Não é positivismo, é declarar o que a palavra já diz ao nosso respeito. E a palavra diz que todas quantas forem as promessas de Deus, já temos nele o sim, agora nós dizemos amém. Sabe o que é amém? Amém é que assim seja. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus já declarou sim sobre as tuas finanças. Deus já declarou sim sobre a tua cura. Deus já declarou sim sobre o teu físico. Deus já declarou sim sobre as tuas emoções. Deus já declarou sim sobre os teus estudos. Deus já declarou sim sobre o teu trabalho. Deus já declarou sim sobre o teu casamento. Deus já declarou sim sobre o teu noivado. Deus já declarou sim sobre tudo quanto for as coisas que você precisa. E agora você diz amém, porque assim seja feita a vontade de Deus. Declarações proféticas. Diz amém que o ouro vem, a vitória é nossa, a vitória é certa. Deus continua levantando jovens para serem relevantes, vitoriosos. Se volte para a oração. Uma frase que me marcou, recebi essa frase hoje. Ela diz assim: nosso legado é declarado em profecia. Aquilo que desejamos construir como legado para nossas próximas gerações é construído através de palavras proféticas. Isso ficou muito nítido para mim hoje. Hoje, nossa família teve o privilégio de comemorar os 90 anos do meu avô paterno. E ele já é um senhor bem de idade, com muitas histórias para contar, muitas histórias para compartilhar. Mas dentre as várias histórias que eu ouvi desde criança dele, a que mais marca o meu coração é que no dia do casamento dele, quando ele casou com a minha falecida avó, uma mulher de Deus também,
ele chegou no quarto onde iriam passar a noite de núpcias. E tranquilamente eu posso afirmar que qualquer jovem aí em santidade está pensando em qualquer outra coisa na hora da noite de núpcias. Mas não foi o foco principal daquela noite. Ele diz que ao chegar no quarto, eles tinham acabado de receber a bênção de Deus e a bênção da família. Eles se ajoelharam na cama. E ele diz que ele falou assim: olha, a primeira coisa que a gente vai fazer casados é declarar, é profetizar sobre as próximas gerações da nossa família. Porque um legado se constrói através de profecias. Um legado se constrói através de profetas. Ele disse que ele orou e ele falou assim: eu quero declarar que daqui em diante nenhuma geração da nossa casa se perderá. Nenhum se desviará. Nenhum encontrará caminhos tortuosos. Mas todos os nossos filhos e os nossos netos serão criados diante do temor de Deus, da bênção de Deus, e todos amarão Jesus para todo sempre. E ele diz que ele ainda declarou uma última profecia dizendo: e eu quero que pelo menos uma pessoa da nossa geração sirva na casa de Deus, sendo pastor. O resultado é que anos depois, são 8 filhos, 6 netos, 3 bisnetos, 4 que tem um chegando. E todos da família permanecem apaixonados por Jesus, servindo em suas igrejas locais. Dos seus 8 filhos, 2 pastores, 1 ministro, em tempo integral na igreja, e vários outros trabalhando e amando Jesus. Dos netos, mais 2 pastores, 2 ministros, mais 1 que trabalha em tempo integral servindo a igreja. E tantos outros que são ainda apaixonados por Jesus, têm seus trabalhos seculares, mas amam Jesus e trabalham fortemente para estabelecer o reino de Deus. E hoje ele repetiu essa mesma história. Um dos meus tios, filho dele que estava orando por ele, repetiu essa história para a gente lembrar, e depois eu sentei na mesa, ele contou de novo a história. Eu gosto de contar as histórias repetidas. E ele contou de novo essa história. E toda vez que ele conta essa história, ele conta com lágrimas nos olhos, dizendo: olha, essa foi a oração mais importante da minha vida. E hoje os meus olhos estão podendo ver um legado que a minha vida está deixando para as próximas gerações. Um legado é construído através de oração e através de declarações proféticas. Quem sabe hoje é um bom dia para você declarar não só sobre a tua vida, mas os filhos que um dia você ainda terá. Às vezes você fala assim: você é louco, nem namorando eu estou. Você vai querer que eu declare sobre os meus filhos. Um legado é construído através de declarações proféticas. A gente precisa aprender a declarar mais. A gente precisa aprender a profetizar mais. A gente precisa aprender a orar mais. A gente precisa aprender a viver mais pela fé. Hoje eu quero te chamar de volta para um lugar de oração de onde você nunca deveria ter saído. Hoje eu quero te chamar de novo para um lugar das declarações proféticas, no qual você nunca deveria ter deixado de acreditar. Hoje é um bom dia para você profetizar. Hoje é um bom dia para você declarar. Hoje é um bom dia para você se render. Hoje é um bom dia para você orar e declarar: Jesus, o Senhor reina sobre a minha vida.